Ah, mas que clássico do cacete esse da Arena do Galo, hein? 2-1 ficou barato pro Cruzeiro. Virar um jogo como virou contra o Atlético Mineiro, contra o Cruzeiro, é uma vitória gigantesca pro Galo. Gigantesca. É a realidade, é iniciar o Campeonato Brasileiro, ficar voltado ao Campeonato Brasileiro. Nós ficamos numa situação pressionada, sim, dentro do nosso grupo. O torcedor ficou preocupado com o que viu, com a atuação e com o desempenho do Cruzeiro. Pra cá, mas que clássico do cacete esse da Arena do Galo, hein? Cruzeiro melhor no primeiro tempo. Gente, você não pode deixar um atacante no meio de dois marcadores ali. Você vacilou com ele. Ele é muito rápido. No momento certo, ele ganhou a frente e aí na cara do Everson ele foi lá, fez o gol e partiu para abraço. KJ continua voando na temporada. O Cruzeiro melhor no primeiro tempo, indiscutivelmente, mas não voltou pro segundo não, hein? Porque o segundo tempo do Atlético foi soberbo. E aí no vestiário o Zangado consertou e o Tite não conseguiu entender o que o Atlético fez no segundo tempo para ficar bem superior ao Cruzeiro, mas bem superior mesmo. Que bom ver o Galo jogando de forma reativa, que é uma forma que eu gosto. Hulk por dentro, dois pontas, ou um meia caindo pelo lado direito, porque pelo lado esquerdo o Dudu tá deitando, né? O Dudu tá deitando, mas deitando mesmo. O Hulk por dentro, de frente pro gol adversário, partindo com a bola dominada, é outro Hulk. É outro Hulk. Eu acho que depois desse segundo tempo do Atlético aí, o Zangado talvez possa entender que ele tem elenco, ele tem time para jogar de forma reativa e funciona bem. O Hulk por dentro, com pontas abertos, ele rende muito jogando exatamente assim. Agora, sobre o Dudu, deitou. Aliás, desde o ano passado, o Dudu tá jogando muita bola com a camisa do Atlético. Aí eu citei dois que para mim foram fundamentais para o Atlético buscar essa vitória, que ficou barata para o Cruzeiro, mas também não vou desconsiderar aqui o William pela direita, muito mal. O clássico do William foi muito ruim. Não vou desconsiderar a saída do Lucas Silva para a entrada do Gerson, não estou nem dizendo. Aí eu não estou fazendo comparação entre os dois. Só que isso aí aconteceu numa medida em que o meio-campo do Cruzeiro acabou depois dessa alteração aí. Não vou desconsiderar o gol que o Arroio perdeu embaixo da trave, né? Embaixo da trave, impressionante. Então veja bem, eu não estou dizendo que o Lucas Silva é mais jogador do que o Gerson e tal, estou traçando paralelo não. Mas a saída dele ajudou no desmonte do principal setor do Cruzeiro, que é o meio-campo. Talvez não fosse o Lucas Silva, o jogador para sair do setor. E o Tite vai ter que achar quem deve sair para o Gerson entrar. É problema do Tite lá, né? Agora, para fechar, para mim foi pênalti no Bernard, tá? Para mim não foi pênalti, a bola do Cruzeiro no primeiro tempo, o cruzamento para mim pegou na barriga, tem a discussão da questão do Scarpa, que poderia ter sido expulso ali também, naquela solada e tal. Fato é que o Hulk fez o gol da virada, um golaço, né, que tirou a bola do alcance do Cássio, que foi o melhor do Cruzeiro em campo. O Dudu muito bem, para mim o melhor em campo, o Hulk fez o gol tirando do melhor jogador do Cruzeiro. E quando o Cássio se torna o melhor em campo pelos lados do Cruzeiro, a gente precisa repensar sobre o que não funcionou nesse clássico que o Galo ganhou de forma muito merecida. Muito melhor no segundo tempo, 2-1 ficou barato para o Cruzeiro, então a gente fala mais amanhã. Queria falar rapidamente do Atlético Mineiro, que ó, não começou a temporada, não terminou bem a temporada, né? Não começou a temporada tão bem como se imaginava. Virar um jogo como virou contra o Atlético Mineiro, contra o Cruzeiro, é uma vitória gigantesca pro Galo. Gigantesca. Com um gol dos um dos maiores ídolos da história do Hulk, certo? Assim, um golaço do Hulk. Então, assim, cara, o meu modo de pensar, que virada pro Atlético. Agora, quem merece muito, principalmente o gol, a vitória, todos merecem, mas sem dúvida nenhuma é o Bernard, né? Que é um atleta assim que tem sido resiliente, né? Voltar ao futebol que o fez ser conhecido com alegria nas pernas, né? Estou muito feliz por ele. É a realidade, é iniciar o Campeonato Brasileiro, ficar voltado ao Campeonato Brasileiro. Nós ficamos numa situação pressionada, sim, dentro do nosso grupo. Com 2 pontos de diferença. Agora a equipe tem que ter a maturidade e a força suficiente para poder reverter. Mais do que perder o clássico, eu acho que o torcedor ficou preocupado com o que viu, com a atuação e com o desempenho do Cruzeiro. Eu não lembro qual foi a última vez que nós jogamos tão mal, especialmente no segundo tempo. Eu acho que da escalação, a galera não tem muito o que falar não, porque é a mesma equipe que meteu 5-0 no Uberlândia, que é a base da equipe titular do Cruzeiro do ano passado. Só que o melhor momento que o Cruzeiro teve no jogo foi a partir dos, sei lá, dos 15, 20 minutos
do primeiro tempo, quando o Cruzeiro conseguiu segurar aquela pressão ali inicial do Atlético, equilibrou o jogo, tanto é que conseguiu ir lá e fazer o seu gol. E acabou o futebol do Cruzeiro ali. O Cruzeiro fez 1-0 com o Caio Jorge e parou de jogar. Depois que a gente fez o gol, nós fomos piorando. O Atlético foi crescendo no jogo até que terminou o primeiro tempo. E aí eu pensei assim, pô, agora nós vamos ter uma conversa, vai ter uma organização, o Cruzeiro volta diferente no segundo tempo. Cara, o segundo tempo do Cruzeiro foi irreconhecível. Não tinha organização tática, não tinha jogada. Quantos erros de saída de bola? Teve um que foi 2 em sequência. O Cruzeiro errou a saída de bola, aí a bola voltou pro Cruzeiro, aí errou de novo, quase tomamos um gol. Eu fiquei hoje muito preocupado com o nível da atuação do Cruzeiro. Faltou entendimento, não tinha ali aquela transição da defesa pro ataque, todo mundo mal, em especial o William. Cara, o que o William me fez de raiva hoje não foi brincadeira. Quantos passes errados do William, quantas displicências do William. Os 2 gols do Atlético foram pelo lado direito. Os 2. Os 2 gols do Atlético. O segundo não, né? O Fabrício Bruno teve que tomar um cartão amarelo para poder cobrir o William, que todo mundo passava por ele como quis. E depois que o Cruzeiro tava perdendo de 2-1, o Atlético ainda bateu um escanteio curto lá, o Queijo veio correndo pra dentro da grande área e o William voltou atrás dele trotando, com a abraçadeira de capitão. Que é isso? A impressão, e eu tô falando especificamente do William aqui, porque a impressão que eu tive hoje, e você que tá vendo na live, você que tá vendo aqui o comentário aqui do vídeo no Instagram, a impressão é que ele não queria jogar. Ou eu tô falando besteira aqui? Sabe? É claro que tipo assim, gente, clássico, né? Todo mundo fica mais nervoso, eu fico mais nervoso também, porque ninguém quer perder um clássico, mas eu fiquei preocupado porque hoje não teve bola. Hoje não teve futebol. Especialmente depois do segundo tempo, quando o Cruzeiro fez as alterações, aí que o time virou uma bagunça. Eu vou fazer uma comparação aqui, tá, gente? É claro que é guardada as proporções, mas entendo o que eu vou falar. O Cruzeiro do segundo tempo hoje parecia o Cruzeiro do Diniz. Sabe quando fazia aquelas alterações que o trem virava uma zona dentro de campo, você não sabia quem que era quem estava onde? Eu fiquei com essa impressão, né? E o Cruzeiro fez uma contratação muito cara para poder trazer o Gerson. E o Gerson, ele ficou boa parte do tempo quando ele entrou isolado lá na direita, como se fosse um ala. Depois que o Tite trouxe ele para dentro. Então, assim, primeiro, o Tite tem que saber tirar o melhor de cada jogador, tá? Porque a sensação que eu tive é que o rendimento caiu, que em vez de melhorar, piorou um pouco. Essa é que é a verdade. Então espero que o Tite enxergue ali o que ele fez de errado, onde ele acha que precisa melhorar e corrija daqui pra frente. Uma partida apagada do Christian, uma partida apagada do Wanderson, uma partida muito apagada do Matheus Pereira, que eu ainda destaquei no começo do jogo. O Pereira tá querendo, mas depois ele foi sumindo ao longo do jogo. Uma partida segura do Jonathan Jesus, né? Foi bem o Jonathan Jesus no jogo de hoje. Lucas Romero, a gente nem precisa falar, o Caio Jorge fez o gol, né? E depois acabou sumindo, mas muito preocupante, porque o Cruzeiro até então ele é um time que se entende bem, toca, passa, movimenta, né? Jogadas que hoje não aconteceram. O futebol do Cruzeiro hoje foi pobre. Essa é que é a verdade. Então, e durante a live aqui, a gente viu aqui que as maiores cobranças do torcedor no time de hoje, no jogo de hoje, foi pro Tite e pro William. E eu assino embaixo, tá? Especialmente pro William, que fez uma partida muito ruim. O Atlético estava morto no Campeonato Mineiro. O Cruzeiro foi lá e ressuscitou. Agora tem que vencer os próximos jogos, porque com essa derrota, o Cruzeiro, gente, é em segundo lugar também, tá? O Cruzeiro tá em segundo lugar. E vamos lembrar que só se classificam os primeiros lugares de cada grupo e o segundo melhor colocado geral. E o Atlético, inclusive, passou o Cruzeiro em pontuação. O Cruzeiro tem 6 pontos, não é isso? E o Atlético agora chega a 7. Eu não gostei do que eu vi hoje, tá? E se você ver esse vídeo aqui e vier aqui embaixo me chamar de corneta, fique à vontade. Eu sou corneta mesmo. E eu prefiro ser o chato que vai encher o saco agora pra gente resolver agora, do que ficar sofrendo lá na frente e desperdiçando o título igual nós fizemos ano passado, com o Campeonato Brasileiro e com a Copa do Brasil. Tem que melhorar e tem que melhorar muito.